Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Digital, aqui comigo, com o missionário Alan Braga, em nosso canal do YouTube. Somos a primeira igreja evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz, e estamos aqui no YouTube para evangelizar a sua vida, você que ainda não é cristão, para te ajudar, você cristão que está iniciando essa jornada no teu ministério, no teu caminhar com Jesus Cristo. Esse canal está aqui com a Escola Bíblica, esse canal da Igreja Evangélica Manancial da Fé está aqui para te ajudar na tua caminhada, nesses teus primeiros passos com Jesus. E exatamente esta playlist de Escola Bíblica Digital, ou podemos dizer este programa dentro deste canal chamado Escola Bíblica Digital, está aqui especificamente para te ajudar a aprender mais da Palavra de Deus, a aprender da Bíblia e aprender a caminhar no Evangelho de Jesus Cristo. Para que você possa ser uma nova criatura, para que você possa entender o que é batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, Pentecostes, quem é o Espírito Santo, como é a grande tribulação, como é o Evangelho de Jesus. Iremos aprender cada livro da Bíblia logo mais à frente, nas próximas aulas. E claro, toda semana tem 2 aulas para você. A segunda-feira, 19 horas, tem a aula com um tema já abordado. E na próxima semana, as aulas da sexta-feira serão um tema diferente. Vamos ter uma pequena dinâmica a partir da semana que vem, tá, querido? Então, a partir da semana que vem, essa semana, nessa sexta-feira, a gente vai estudar sobre o Pentecostes. Na próxima semana, na segunda-feira, iremos estudar sobre um estudo específico de uma parte da Bíblia, ou seja, vamos passear pela Bíblia inteira sobre um estudo. E na sexta-feira, iremos estudar um livro específico da Bíblia, começando de Gênesis e indo até Apocalipse, para que a gente possa aprender simultaneamente a Bíblia Sagrada. Essa escola bíblica, como eu já te falei, ela foi iniciada com o propósito de te ajudar a caminhar no Evangelho e aprender mais sobre o Evangelho e a Palavra de Deus, tá bom? Essa igreja é a Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, presidida pelo nosso amado pastor presidente Wagner Teles. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Wagner, e muito obrigado pela confiança de estar nos colocando à frente desse programa, dessa escola bíblica, para estar ensinando as pessoas sobre a Palavra de Deus. Também quero agradecer desde já a todos, não só os pastores locais, mas a todos da cidade de Itiúba que estão nos assistindo agora, principalmente aos pastores principais também, né, os pastores locais aí da cidade de Itiúba, pastor Lucielson e pastora Franci Brito, que são os pastores dos campos de Itiúba, que está também com uma filial na zona rural. Que Deus possa abençoar vocês nesse ministério aí, à frente do campus de Itiúba da Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia. Claro que eu também não poderia faltar de agradecer a você que é de outra igreja, mas que está aqui para assistir a nossa Escola Bíblica Digital, aprendendo mais da Palavra de Deus conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Irmãos, vocês podem estar achando estranho, o irmão Alan está tão alegre nesse vídeo. Sim, amados, eu estou muito alegre em Cristo Jesus, porque Jesus é maravilhoso e nós estamos completando mais uma semana de escola bíblica. É um mês fechado de escola bíblica com vocês. E isso para mim é maravilhoso. São 4 semanas dando escola bíblica para você, uma vez na semana, e essa semana especialmente 2 aulas na semana. Para mim é muito especial estar aqui pela segunda vez na semana, trazendo um novo assunto para você, trazendo mais da Palavra de Deus. Bom, já se passaram 5 minutos desse vídeo, missionário, e nada de tu falar sobre o que é a aula de hoje. O estudo hoje, como eu falei anteriormente, é sobre o Pentecostes.
Se você não assistiu às aulas anteriores, eu te peço, pequeno gafanhoto, vai lá no nosso histórico no canal aqui e procura as outras 5 aulas anteriores, porque elas são importantíssimas para que você possa entender o assunto de toda segunda-feira a partir da semana que vem, tá bom? E é claro, para que você possa entender sobre o que estamos estudando. Iniciamos como é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Depois, falamos sobre batismo. O que é o batismo nas águas? Depois, falamos sobre batismo com o Espírito Santo. Depois, falamos sobre quem é o Espírito Santo. Olha só. Que interessante, né? E agora estamos aqui falando sobre Pentecostes para que você possa entender melhor as aulas anteriores. E é bom que você assista as aulas anteriores para que você possa entender essa aula também, tá bom? Porque senão você vai se confundir todinho. Você que está caminhando agora na jornada do Evangelho, é importantíssimo que você tenha essa estruturação de acompanhar desde a primeira aula até esta aula de hoje. O assunto de hoje é Pentecostes. O que é Pentecostes e qual é o seu significado na Bíblia? Eu vou beber uma aguinha aqui e vou pedir para você que nesse momento você coloque no seu celular o modo não perturbe. Se você estiver em casa assistindo pela TV, bota o não perturbe no celular. Se você estiver no trabalho, é claro, se concentra no trabalho, mas também tira um tempinho aí no horário do almoço então para você assistir, ou se não, guarda esse vídeo agora, pausa ele, vai trabalhar e quando tu chegar em casa, mulher de Deus, homem de Deus, tu assiste com atenção, porque eu vou te pedir para que você pegue a sua Bíblia, um caderninho, um lápis e o marca-texto para marcar na Bíblia a palavra de Deus que a gente vai passear aqui, tá bom? Vou dar um pausezinho aqui no meu microfone, porque eu vou beber uma aguinha aqui, pegar a minha Bíblia para botar aqui do meu lado e a gente vai iniciar essa aula de hoje que vai estar espetacular. Vou te dar aí um minutinho para que você possa fazer isso tudo com o vídeo sem precisar pausar. Pode deixar o vídeo rolando aí e vamos fazer isso daí, tá bom? Então vamos lá, já te dei esse 1 minuto para que você possa se organizar aí. Eu creio que agora você já está sentado de frente da TV com o seu caderninho, com sua caneta ou lápis, com também o marca-texto e a sua Bíblia, que é a sua bússola sagrada. Como diz o nosso pastor presidente Wagner Teles, essa é tua bússola sagrada que vai te mostrar o caminho da verdade e da vida. O caminho para Jesus Cristo, para a salvação segundo o Evangelho de Jesus. Amém, amados? A tua espada de 2 gumes, aquela que corta verdadeiramente todo o laço do inimigo, tem que estar na tua mão, seja a hora que for, amado. Ela tem que estar perto de você porque ela é sua arma sagrada, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos então para mais uma aula. Vamos lá. Vou colocar aqui em tela cheia para que eu possa também ler, né? E também acompanhar a aula junto com você. Tudo aqui é gravado no estúdio, mas no modo como se tivesse ao vivo em uma live. Então, se tiver algum erro meu aí, não se preocupa, vai relevando aí e vamos que vamos aprendendo mais a palavra de Deus. Olha que início bonito aí, né? Vemos esse fundo
que nos mostra mais sobre Jesus Cristo. Isso deixa claro o que aconteceu no Pentecostes. O fogo que desceu do céu, o vento impetuoso, o Espírito Santo. O assunto da aula de hoje é o que é Pentecostes e qual o seu significado na Bíblia. Pentecostes é o nome grego de uma das 3 principais festas de Israel, chamada no Antigo Testamento de Festa das Semanas. Também, no dia de Pentecostes, foi que o Espírito Santo foi derramado conforme prometido nas Escrituras, marcando a expansão da igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo. O que significa Pentecostes, missionário? A palavra Pentecostes deriva de um termo grego, Pentecoste, o que significa 50º, uma referência ao 50º dia depois da Páscoa, mas especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos. Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram escritos em aramaico, essa palavra aparece na Bíblia em apenas 3 referências no Novo Testamento. E aqui nós vamos ler, lembrando que minha Bíblia é com tradução Almeida, Revista e Corrigida, ARC. Mas tem outras traduções que estão diferentes na leitura do texto, mas a palavra é a mesma, tá ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz o quê? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 20, no versículo 16, vai dizer o seguinte: porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, nós vamos encontrar ainda o seguinte na carta aos Coríntios do apóstolo Paulo. Ele diz: ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes. Ou seja, no Novo Testamento a gente vê essa palavra aparecendo em apenas 3 referências aqui, como está escrito. O Pentecostes no Antigo Testamento. Existem várias referências diretas e indiretas ao festival de Pentecostes no Antigo Testamento. Vamos começar? Começando com Êxodo capítulo 23, versículo 16, e está escrito o seguinte: e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres escolhido do campo o teu trabalho. Levítico 23, vamos ver no versículo 15 ao 22, dizendo assim: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha, de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E, naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. E, quando cegardes a cega da vossa terra,
Não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Livro de Números, capítulo 28. Lembra que eu disse que a gente vai passear na Bíblia hoje? Pois é. Versículo 26 até o 31 diz: Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 bezerro, 2 décimas para 1 carneiro, para cada cordeiro 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares os oferecereis. Servosão eles sem manchas, com as suas libações. Quando vamos também em Deuteronômio, e esse é um livro que muita gente se confunde e acaba lendo errado o nome dele. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9 até o versículo 16. Conta assim, na palavra de Deus: 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Eu vou me alongar até o 17, porque também é principal. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te tiver dado. Essa festa aparece no Antigo Testamento com outros nomes, como por exemplo, Festa das Semanas, referindo-se a 7 semanas após a oferta das primícias, né, como está escrito lá em Êxodo 34, versículo 22, que está escrito: Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita do fim do ano. Em Deuteronômio 16, lá no 10, depois celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Também no 16, que está escrito: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas. Segunda Crônicas. Estava pensando que era só lá no início da Bíblia? Vamos para Segunda Crônicas, capítulo 8, versículo 13, que vamos ver escrito o seguinte: E isso segundo o dever de cada dia,
oferecendo segundo o preceito de Moisés nos sábados e nas luas novas e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e nas festas das semanas e na festa das tendas. Também aparece no Antigo Testamento como festa da colheita, referindo-se à colheita dos grãos. Êxodo 23, 16, que está escrito como? E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres escolhido do campo o teu trabalho. O dia das primícias, referindo-se às primícias de uma colheita. Livro de Números, capítulo 28, versículo 26. Está escrito o seguinte: semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. A Bíblia não afirma claramente o significado histórico específico do Pentecostes, mas as designações festa da colheita e dia das primícias são muito significativas para entendermos essa festividade, onde os judeus apresentavam os primeiros frutos da colheita de trigo. Quando vamos lá em Números 28, 26, entendemos isso que está escrito dessa maneira. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Essa festa era entendida como uma santa convocação, de modo que no dia de Pentecostes, nenhum trabalho servil poderia ser executado. Livro de Levítico 23, versículo 21. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Nesse dia, 2 pães assados deveriam ser trazidos dos lares dos judeus, juntamente com as ofertas de sacrifício animal para a expiação dos pecados e oferta pacífica. Esse era um dia de grande alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, bem como também indicava um lembrete do livramento da escravidão no Egito. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 12 até o 16. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os farás. A festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te alegrarás, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão das tuas portas para dentro. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 5. Vamos lá? Dar uma passeadinha mais profundamente na Bíblia. Jeremias, capítulo 5, versículo 24. Vai estar escrito o seguinte: e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Mais tarde, o Pentecostes passou a ser considerado pelos judeus como o aniversário da transmissão da lei a Moisés no Sinai. Eles calcularam com base em Êxodo 19, versículo 1. Vamos lá? Êxodo 19, 1.
ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Ou seja, eles calcularam com base em Êxodo 19, versículo 1, que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo. E por isso tal entendimento se tornou uma tradição. O Pentecostes no Novo Testamento. O Pentecostes é mencionado no Novo Testamento em 3 passagens diferentes. A primeira e mais significativa faz referência ao dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre o cristão em Jerusalém. Atos, capítulo 2. Quem não conhece? Aí agora eu tenho que te perguntar. Quem em sã consciência não conhece Atos 2? Até os não evangélicos ainda, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, pessoas que estão no mundo, conhecem Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, Atos 2 é muito conhecido. A segunda referência trata de quando o apóstolo Paulo estava decidido a não se demorar na Ásia, a fim de poder estar em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Atos capítulo 20, versículo 16, como lemos anteriormente. A terceira referência mostra Paulo disposto a permanecer em Éfeso, até o dia de Pentecostes, devido a uma porta grande e eficaz que lhe tinha sido aberta. 1 Coríntios 16, 9. Se você quiser entender toda, então você vai lá no 1 Coríntios capítulo 16 e lê todinho, viu, amado? Que aí você vai entender todo o texto para que você possa entender o que a gente está falando nessa terceira parte, tá bom? O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Agora eu vou beber uma aguinha aqui e você também tem o direito aí de respirar um pouco. E se quiser, dá um pause aqui, anota a parte anterior que foi importante, Atos 2, Atos 20, 16, 1 Coríntios 16, versículo 9. Olha como eu tô bom de decorar as coisas, viu? Aprendi de verdade. Que coisa maravilhosa. Eu tô muito feliz hoje. Até tagarelo eu tô mais do que o normal. Ô, glória a Jesus. Vamos ao texto. A maioria das pessoas que se perguntam o que é Pentecoste tem em mente o derramamento do Espírito Santo narrado pelo evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Missionário? Como assim? Não sabia não? Pois é. Foi o tão famoso, como o nosso pastor presidente fala, Dr. Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, amado. Uma boa parte dele. Então, se você não sabia, tem uma novidade para você que você vai entender lá na frente. Toda sexta-feira, a partir da semana que vem, a gente vai ter aulas sobre os livros e vamos falar quem foi o autor, aonde foi escrito, como foi escrito, por que foi escrito, entre outras coisas que vão ser apresentados aqui nessa escola bíblica digital, tá bom? Mas como eu estava falando anteriormente, até pessoas que não são evangélicas, se perguntam o que é o Pentecostes, mas tem em mente apenas o derramamento do Espírito Santo narrado em Atos 2, pelo evangelista Lucas, lá no livro de Atos, no capítulo 2. 50 dias depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos, se cumprindo uma série de promessas desde o Antigo Testamento. Dentre as profecias que foram feitas no Antigo Testamento, a mais direta e explícita foi aquela que foi profetizada pelo profeta Joel, ao dizer que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Lembra que a gente leu lá nas aulas anteriores sobre o estudo sobre o Espírito Santo, no batismo e também quem é o Espírito Santo? A gente falou no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32. E nós vamos voltar lá, porque a gente gosta de passear na Bíblia, Vaso? Ô, glória! Jesus é bom e o diabo não presta. Deixa dessa preguiça e vamos abrir a Bíblia, porque comer palavra ajuda a se alimentar, porque a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Capítulo 2 do livro de Joel, versículo 28 ao 32, é rapidinho. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito
Espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. No dia do Pentecostes, o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento da profecia de Joel, lá em Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 até o 21. Mas eu vou adiantar alguma parte e dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está dizendo que foi cumprido a profecia de Joel. Já no Novo Testamento, e ainda no Novo Testamento, João Batista falou sobre o Messias, que batizaria com o Espírito Santo. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E depois, o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado. Lembra na aula passada? João 14, né? Em que Jesus está lá prometendo. E deixa eu ver aqui qual o versículo. Versículo 16, ele diz o quê? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E deu ordens claras para que os discípulos aguardassem em Jerusalém até que isso ocorresse. Vamos lá no livro de Lucas, porque lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, está escrito o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, disse ele. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Os apóstolos esperaram em Jerusalém conforme Jesus havia ordenado. E quando o dia de Pentecostes chegou, a promessa foi cumprida. Como, missionário? Ato 2, primeiro. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O texto grego original diz literalmente quando o dia do Pentecoste estava sendo cumprido, no sentido de expressar a ideia de que o 50º dia havia chegado e o período de espera terminado. É por isso que muitos comentaristas
ligam diretamente o fato do Espírito Santo ter sido derramado justamente no dia de Pentecostes com a afirmação do apóstolo Paulo de que Cristo ascendeu ao céu como as primícias da ressurreição. Vamos lá em 1 Coríntios para entender isso? Capítulo 15, versículo 23, a qual está escrito o seguinte: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lucas escreve que os cristãos estavam reunidos num lugar, numa casa, no Pentecostes. É amplamente aceito que esses cristãos eram os mesmos 120 que são mencionados no capítulo anterior, embora haja objeções por parte de alguns poucos estudiosos que tentam insistir que apenas os apóstolos é que estavam reunidos. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi acompanhado de 3 sinais que serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. A Bíblia diz que de repente um ruído como de um vento soprando violentamente encheu a casa. Lembra lá? E de repente um vento veemente e impetuoso. Isso quer dizer o quê? Um vento que sopra violentamente. E apareceram línguas como que de fogo que pousaram sobre cada um dos que estavam ali. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, à medida que o Espírito Santo lhes ia dando habilidade. Vejamos. Primeiro, som de um vento forte. Um vento veemente e impetuoso. É importante entender que não houve um vento literalmente, tá bom? Mas o ruído de um vendaval, de um vento bem forte. Apenas o ruído aconteceu naquele dia. Não foi um vento literalmente, não foi um vento físico. Se você pensa que o vento de Pentecostes foi um vendaval que aconteceu e todo mundo quase foi derrubado e levado pelo vento, tá se enganando. Calma aí. Não é assim. O vento aqui, é importante entender que é apenas o ruído de um vendaval. Esse sinal é muito significativo porque tanto no hebraico como no grego, uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e também de espírito. Nesse caso, obviamente a figura do vento simboliza o Espírito Santo. E o fato de o som vir do céu significa que ele foi derramado da parte de Deus, conforme Jesus havia prometido. Ele realmente veio do céu, da morada de Deus. Segundo, línguas como que de fogo. Também é importante entender que os cristãos ali reunidos não tiveram uma ilusão, mas viram realmente línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça deles. Na Bíblia, o fogo em várias ocasiões aparece sendo usado como símbolo da presença divina de Deus, enfatizando especialmente a santidade e o juízo de Deus. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus ao ver uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Vamos lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5, está escrito: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mais tarde, uma coluna de fogo acompanhou Israel no deserto, no mesmo livro de Êxodo, lá no capítulo 13, no versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite.
Quando o profeta Elias foi levado ao céu, foi vista uma carruagem de fogo. Vamos lá em 2 Reis? Livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Antes, quando ele orou a Deus no Monte Carmelo, fogo da parte de Deus desceu do céu. 1 Reis, vamos lá pertinho, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Vai estar escrito o seguinte: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só. Também é possível entender que o fato de línguas como de fogo repousaram sobre os cristãos implica em uma referência à verdade bíblica de que agora o Espírito de Deus habitaria permanentemente em seu povo, no sentido de que a igreja é o templo do Espírito Santo. Terceiro, começaram a falar em outras línguas. Ao serem repletos do Espírito Santo, os cristãos começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes ia concedendo. A palavra grega traduzida como língua nesse texto expressa o conceito de idioma falado. Isso aqui eu tenho que dar uma pausazinha agora para poder te explicar uma coisa. Alguns estudiosos debatem entre si que as línguas faladas no Pentecostes eram línguas estranhas, como que é falada hoje nas igrejas. Outros dizem que eram outros idiomas falados. As línguas estranhas não eram estranhas ao ponto de inelegíveis ou ininteligíveis, como é citado em alguns casos, ou, em outras expressões, uma língua desconhecida por todas as nações e povos, uma língua como é conhecida a língua dos anjos em algumas igrejas, em algumas denominações, em algumas tradições cristãs. Então, assim, alguns estudiosos acreditam que era uma língua estranha, uma língua não conhecida por nenhum. Outros já estudiosos falam que era um idioma falado por outras pessoas. Então vamos lá. O resultado disso é que pessoas de diferentes partes ouviram os cristãos. Olha bem, eu vou repetir de novo para que você entenda. O resultado disso é que pessoas de diferentes partes do mundo ouviram os cristãos falarem cada um em sua própria língua. Nesse caso, não se tratam de línguas inelegíveis, mas de idiomas que eram falados desde a Pérsia até Roma. Vamos lá no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 11, para que você possa entender. E eu vou praticamente adiantar um pouco, vou atrasar mais um pouquinho, vamos lá no versículo 6 primeiro. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha bem, o que a gente acabou de falar agora. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Daí o terceiro ponto. Também é importante saber que o milagre não estava na audição, como alguns sugerem,
Porque tem gente que ainda diz que é a audição que estava sendo gerado milagre. Mas estava na fala dos cristãos. O texto é claro em dizer que foram os cristãos que falaram outras línguas. E foi sobre eles que o Espírito Santo foi derramado. Aqui é impossível não se lembrar de que o Pentecostes era a festa da colheita, algo que nos remete a um significado muito profundo, porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. Missionário, não entendi. O apóstolo Pedro proclamou o evangelho naquele dia e imediatamente 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, ou seja, 3.000 pessoas foram colhidas por Deus das trevas para a luz. Missionário, ainda não entendi, vou falar abertamente para você entender. No dia de Pentecostes do acontecimento, o apóstolo Pedro pregoou o evangelho para todo aquele povo que estava pasmado na frente deles, falando em outras línguas. E imediatamente, a Bíblia não está dizendo que foi depois, no mesmo dia, na mesma hora, 3.000 pessoas se converteram ao evangelho de Jesus Cristo. Foi a colheita de Deus, colhendo o povo da escuridão, das trevas, da ignorância, do mundo, para a luz de Jesus Cristo de Nazaré. Missionário, o Pentecostes poderá se repetir novamente? Está aqui um ponto importante para poder falarmos, né? O Pentecostes é algo singular na história da igreja. O Pentecostes foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca houve ou haverá algo igual, pois marcou a fase inicial de expansão do evangelho e internacionalização da igreja. A prova disso é que na época basicamente existiam 3 grupos importantes: os judeus, os samaritanos e os gentios. Entre os gentios, havia também aqueles que adotavam a religião judaica, mas não ao ponto de se tornarem prosélitos, isso é, completamente convertido a ela. E estes eram chamados de tementes a Deus, como o centurião Cornélio, por exemplo, que era chamado pelos judeus como temente a Deus, mas não como prosélito ou como um verdadeiro gentio prosélito, porque ele ainda não tinha se dedicado totalmente a ser judeu. Ele não tinha se convertido completamente ao judaísmo. Além disso, ainda havia discípulos de João Batista que viviam dispersos no Império Romano. Mas após o Espírito Santo ter sido derramado entre os judeus em Jerusalém no Pentecostes, o mesmo também ocorreu entre os samaritanos. Vamos lá em Atos capítulo 8. Vai estar escrito o seguinte. O texto, a base do texto está o Evangelho em Samaria, o título do texto. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo
os havia iludido com artes mágicas, mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha aqui o ponto importante sobre o derramamento do Pentecostes, o que também ocorreu entre os samaritanos. Aí o versículo 16 diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Entre os gregos tementes a Deus, na casa do centurião Cornélio, também aconteceu. Quando vamos em Atos, capítulo 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos ver lá a passagem dizendo, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, ou romana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhes preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram:
Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouviu-se as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, perduraram-do num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E entre os seguidores de João Batista também em Éfeso, Atos 19. Eu creio que você já está um pouco cansado, mas nós vamos continuar. Se você está cansado, é porque você está desacostumado de ouvir palavra. Mas se você já está acostumado com a palavra, então vamos ler mais Atos 19 também. Mas prometo aqui, justamente, que não vou te cansar agora. E vou procurar ser mais breve nos versículos. Vamos lá. Atos 19, ou melhor, vamos fazer melhor agora. Eu vou deixar essa missão para você. Se você quiser entender verdadeiramente a palavra de Deus, você vai ler Atos 19 todo por completo. Tá bom? Então, fica assim para que você possa ler todo o capítulo 19 do livro de Atos. Beleza? Portanto, judeus, samaritanos e gentios estavam unidos na igreja. O evangelho estava sendo pregado tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá. Algumas pessoas insistem em querer defender um novo Pentecostes, mas isso é uma falta de compreensão do verdadeiro significado do derramamento do Espírito Santo. Foi apenas no Pentecostes que o som de um vento violento vindo do céu foi ouvido por todos os cristãos. Foi apenas no Pentecostes
que línguas como que de fogo puderam ser vistas pousando sobre a cabeça dos redimidos que aguardavam o cumprimento daquela promessa. Também foi apenas no Pentecostes que foi dado início à grande internacionalização da igreja, o início da igreja cristã com a transição da antiga aliança para a nova aliança. Para que pudesse haver outro Pentecoste, o primeiro teria que ter sido um fracasso. Jesus teria que ter errado ao prometer definitivamente o Espírito Santo ao seu povo. Teríamos que ainda estar na antiga aliança. O ministério dos apóstolos teria que ser rejeitado e suas doutrinas anuladas. E os fundamentos da igreja teriam que ser lançados novamente. O que ocorreu no dia de Pentecostes marcou definitivamente a história. O evangelho tem sido anunciado a todos os povos, línguas e nações. Judeus e gentios são unidos pela cruz de Cristo em um único corpo. E ainda hoje, seu efeito pode ser contemplado em cada pecador que é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É por isso que, sob esses aspectos, não precisamos mais de novos Pentecostes. O significado do Pentecostes com o derramamento do Espírito jamais poderá ser apagado, pois a grande colheita através do Evangelho começou e só terminará no dia do glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que você possa entender, é que Pentecostes não irá se repetir. Ele aconteceu e será único, porque ele nunca acabará. O dia de Pentecostes foi o início da jornada da internacionalização da palavra de Deus. E ela só terminará de acontecer quando vier a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo novamente para buscar a sua igreja. Essa foi a grande aula de explicação sobre o Pentecostes. Espero ter ajudado você a tirar todas as suas dúvidas sobre o Pentecostes. Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que a gente possa falar na próxima aula, tá bom? Na próxima segunda-feira agora teremos um novo assunto diferente. E na sexta-feira iniciaremos a primeira aula sobre os livros. E começando, claro, pelo livro de Gênesis. Tá ok? Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por assistir até agora. Inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações e de enviar para todos os amigos, para todos os vizinhos, para todas as pessoas deste país e deste mundo. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua família e a todos. Que Deus abençoe a sua vida e até segunda-feira, se Deus quiser.